João capítulo 13, versículo 1 diz assim, presta atenção. Ora, antes da festa da Páscoa, já sabendo Jesus que a sua hora era chegada, sabendo que a hora era chegada e sua hora de passar este mundo para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a sua vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água numa bacia, e passou a lavar os pés dos discípulos, e enxugá-los com a toalha que estava cingida. Até aqui. Senhor, usa minha vida, Pai. Sou apenas um vaso. Tudo aquilo que está em mim é dispensável. Somente o Teu Espírito pode falar aos Teus filhos. Que o Teu Espírito Santo fale ao coração dos Teus filhos nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Encontra um coração onde essa palavra possa repousar, fazer morada, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Já estive em outros lugares, Senhor. mas não há lugar melhor. Não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. Não há lugar melhor. E aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete, é aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete. Jesus, Tu és o primeiro, onde tudo foi feito. É tudo sobre Ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, meu grande Salvador. Jesus, Tu és o primeiro, onde tudo foi feito. É tudo sobre Ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, meu grande Salvador. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Queridos, existem muitos pregadores, homens e mulheres que fizeram história na geração e na perspectiva do cristianismo. Martinho Lutero, Calvino, enfim, tantos que são homens que são referências de fé, referências de ensino, referências de comportamento. Os apóstolos, os discípulos dos apóstolos, muitos homens, mas nenhum se compara. Ninguém se compara na Bíblia ao Cristo, a Jesus, a esse homem ímpar, esse homem que foi completamente diferente de qualquer ser humano que a terra já viu. E aqui na perspectiva de João, João mostra um Cristo, João mostra Jesus
João mostra alguém que dificilmente a gente ouve falar desse alguém. João mostra um Cristo aqui, alguém que apresenta para nós um referencial diferente de tudo aquilo que nós ouvimos por aí. Se nós olharmos para o Senhor Jesus, olha a vida dele. Nasceu em uma manjedoura. Provavelmente nasceu dentro de um lugar onde os animais ficavam. Alguns historiadores dizem que era dentro da própria casa. Eles traziam um animal para dentro da casa num lugar, mas onde o animal comia, onde tinha o coxo que se colocava ali, restos de capim, de pasto, para o animal comer. Num desses coxos de madeira ou de pedra, foi que ele nasceu. Num lugar onde os animais se alimentavam, num lugar onde se colocava resto de comida para os animais comerem. É esse homem que dividiu a história no meio, que estamos aqui por conta dele, que nasceu num lugar desprezível, que assim que nasceu teve que fugir para um outro lugar, fugir para o Egito, porque estavam em busca de matar as crianças com 2 anos para baixo. Nasceu num lugar aonde se colocava resto de comida. Teve que fugir sendo uma pessoa refugiada, indo para o Egito, um refugiado do Egito. Hoje nós vemos o mundo falando dos refugiados, e vários refugiados tentando entrar em alguns países, e alguns líderes que se dizem cristãos, barrando até que esses refugiados entrem no seu país. Ainda bem que na época do Egito não tinham esses líderes lá, porque deixaram um refugiado chamado Jesus entrar naqueles países. Olha a trajetória desse homem que nós tomamos a ceia hoje. Nasceu num lugar de resto. Foi enviado para o Egito como um refugiado para não ser morto. Voltou depois de um tempo e foi trabalhar, mesmo sendo filho de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, eu não gosto de falar, mas fala assim, ó, mesmo sendo filho de Deus, ele trabalhava numa carpintaria, meu irmão. Mesmo sendo filho de Deus, ainda pequeno, ele trabalhava com seu padrasto, porque José não era o pai legítimo, ele era filho do Espírito. Ele ajudava o teu padrasto dentro da carpintaria. Quem aqui já trabalhou com o pai? Não é ruim, né, Sérgio? Não é ruim, Márcio? O Sandrinho sempre falava para mim, tinha uma loja de som para carro, e ele ia lá de vez em quando, eu falava, não filho, me ajuda aqui que você vai ganhar, aqui é o teu futuro, essa loja você vai ter uma rede de lojas e tal. Mas ele não estava nem aí, graças a Deus. Aí ele pegava umas calotas que sobravam, ele pintava com spray, vendia as calotas. Não, filho, não liga para isso não, você tem que cuidar da loja. Mas graças a Deus ele não cuidou. A Sara, tentei colocar a Sara para ser minha secretária, mas que burrice, quase que eu ficou doida. Coloquei a Sara para ser minha secretária. Não dava certo, porque trabalhar com o pai não é fácil. Hoje ela acorda às 5 horas da manhã, chega em casa de madrugada, sai de madrugada, chega de madrugada, e ela fala, graças a Deus, ganhei uma mixaria, mas não trabalho com meu pai. Agora Jesus, meu irmão, olha para mim, trabalhava não com o pai, trabalhava com o padrasto. Se é ruim trabalhar com o pai, com o padrasto deve ser pior. Mas trabalhava com o padrasto na carpintaria, de mexer com madeira, de colocar ferpa na mão, não sei. Ei, trabalhou até os 30 anos da sua vida. Olha o homem que mudou a história da nossa vida. Trabalhou até os 30 anos numa carpintaria do seu padrasto. Aos 12 já sabia de cor e salteado toda a palavra de Deus. Quando ele começa o seu ministério aos 30 anos de idade, quando ele fala, agora eu vou deixar a carpintaria e vou começar um outro trabalho. Ele trabalhou incansavelmente durante 3 anos, incansavelmente. Durante 3 anos ele andou durante todos os dias. Durante 3 anos ele cumpriu o teu ministério durante todos os dias. Não vemos ele tirando férias,
Não vemos ele parando dos 3 anos de ministério. Foram 3 anos integrais na obra do Senhor. Ele não parava nenhum momento de pregar. Ele não parava nenhum momento de trabalhar. Depois de 3 anos com os seus discípulos, querido, ele se reúne com os seus discípulos para trazer um ensinamento. Já diz o texto que era, na perspectiva de João, já estava chegando a Páscoa. E eles iam tomar a última ceia antes da Páscoa. Teria uma ceia na Páscoa. Mas antes, talvez uma semana, alguns dias antes, João se reúne, Jesus se reúne com os discípulos. Presta atenção. Você vai ver o que Deus quer falar com você. Não distrai não, querido. Foca nisso aqui, é Cristo que nós estamos falando. E o diabo pode querer roubar isso de você. Cristo, querido, ele junta os seus discípulos. E ele fala, justamente próximo da morte, vamos preparar uma ceia. Manda preparar uma mesa, com pão, com suco de uva, com tudo que tinha direito. Qual é o sentido de nós sermos cristãos? Qual é o sentido da gente seguir esse camarada chamado Jesus? O que esse camarada Jesus ensina para você e para mim? Nessa última ceia aqui que ele faz na perspectiva de João, com os seus discípulos, ele manda os seus discípulos se assentarem em volta dele. Ele pede para os seus discípulos se assentarem em volta dele. E ele pega e lá estão os seus discípulos sentados, queridos, em volta dele. Jesus já está sabendo tudo que vai acontecer. Está sabendo que ele vai morrer, está sabendo que ele vai ser crucificado. Depois de trabalhar durante 30 anos com o seu pai como um carpinteiro. Depois de trabalhar 3 anos incansavelmente no seu ministério. Agora ele se reúne com seus discípulos aqui à beira de uma mesa. E os seus discípulos estão ali para ouvir o seu último sermão, para ouvir o que ele vai falar. E de repente ele pega um balde de água, ele vem com um balde na mão. Esse homem incansável que dividiu a história no meio, que é o seu Salvador, que é o meu Salvador, ele vem com um balde de água. Ele tira o seu manto, diz o texto, o manto de cima. Ele pega uma toalha e se cinge com uma toalha. O Cristo, ele nos dá um exemplo de serviço até o último dia. Ele nos dá um exemplo de servir aos nossos irmãos até o último dia da nossa vida. Ele coloca a toalha, pega o balde de água ali, prepara aquele ambiente. E os discípulos estão ali pensando o que ele vai fazer. E ele traz uma lição de serviço. Ele ensina naquele momento que aquele que segue a Cristo, que aquele que é cristão, aquele que carrega o nome de evangélico, ele tem que viver, tem que compreender e tem que ter uma toalha nos ombros e um balde na mão, estando pronto para o serviço do Senhor. Não tem evangelho sem serviço, querido. Não tem evangelho. Não existe Shabat no Novo Testamento. Não existe Shabat. O Antigo Testamento tinha um dia para descanso. Jesus rompeu isso. Jesus disse: o meu pai trabalha e eu trabalho até agora. Nós vimos hoje pela manhã, na nossa ceia, nosso café, que ele lá em Mateus capítulo 9 olhou e viu que havia muitos campos brancos. Ele disse: ei, tem muito branco, tem muito campo, o campo está pronto, está maduro, mas falta pessoas com toalhas nos ombros. Faltam homens com um balde de água na mão. Ele não falou ali: ei, está faltando profeta. Ei, é um tempo dos avivalistas. Não. Ele não falou: ore para que venha pregadores, para que venha apóstolos, para que venha profetas. Não. Ele disse: orem para que venham os trabalhadores. Orem para que venham os homens com a toalha no ombro, com os baldes nas mãos.
Porque Jesus, ele foi incansável, querido, na sua obra. E que eu aprendo com Cristo, serviço. Jesus foi um exemplo de serviço para todos nós, querido. Sabe a geração que nós vivemos hoje? Como diz um pregador, ele fala, essa é a pior geração que tem. Não sei se é pior, querido, porque a cada tempo, cada geração tem o seu bem e o seu mal. Mas talvez a geração que mais se acomodou. E a geração que está acomodada, sentada, assistindo alguns trabalhar. E além de não fazer nada, ainda critica quem faz. Não cai nessa onda da internet, querido. De que eu não preciso fazer nada. De que agora eu vivo só da graça. Que eu só acompanho aqui pela internet, tudo dá certo. Não existe evangelho sem toalha no ombro. Não existe evangelho sem um balde de água na mão. Não tem, não dá para mudar. Ele deu um exemplo para nós de serviço. Pastor, eu não quero trabalhar, eu não quero servir a Cristo, eu não quero visitar ninguém, eu não quero ajudar, amém. Mas se você quer viver uma vida de Cristo em você, querido, você precisa ter uma toalha nos ombros e um balde na mão. Jesus juntou os seus discípulos, querido. Por que ele lavou? Por que ele estava com a toalha? Por que ele estava com o balde? Porque naquela época era comum, quando alguém chegava na tua casa, a pessoa chegava de sandália, e a pessoa andava pelas estradas, e ali ela pisava em cocô de ovelha, que as ovelhas andavam soltas. Não tinha sistema de esgoto. Não tinha sistema de esgoto como tem hoje. O esgoto era céu aberto. O esgoto corria pelas ruas de Israel, de Jerusalém, Galileia. Os cocô dos animais, cocô dos cavalos, das ovelhas, dos seres humanos. Xixi, fezes, vômitos, sei lá. Lixo, poeira. E as pessoas andavam de sandálias. Imagina você andando de sandália num chão assim durante muito tempo. E quando você chegava na casa de alguém, não era só um costume puritano dos judeus. Era um costume era uma questão de higiene. Quando alguém chegava na tua casa, então você, que tinha uma condição financeira boa, se você chegasse na casa do Alexandre, ele teria ali seus 20 empregados para lavar os teus pés. Se você chegasse na minha, eu colocava a Rosângela para lavar o teu pé. Se chegava na casa de alguém que tinha condições, ele trazia um empregado, a pessoa sentava, tirava as sandálias. E a pessoa lavava os pés. Para quê? Para ela poder pisar dentro de casa com o pé limpo. Tirando a impureza que estava no pé. Limpando aquilo que ele andou durante todo o dia, durante a sua caminhada. E ele ficava com os pés limpos para entrar dentro de casa. E Jesus agora está com seus discípulos e ele pega uma toalha e ele pega um balde e ele olha para os seus discípulos e fala: eu vou lavar o pé de vocês. Era como se ele estivesse dizendo: ei, nós vamos entrar num novo nível agora. Agora vocês vão entrar na minha casa, vocês vão estar em mim, vocês vão fazer parte de mim, vocês agora vão ser uma casa comigo. E para vocês entrar na minha casa agora, para vocês fazerem parte daquilo que eu estou vivendo agora, eu preciso lavar o pé de vocês. Para vocês pisar na minha casa, para vocês entrar em mim, eu preciso lavar o pé de vocês. Porque ao lavar os pés, representava uma lição de perdão e de purificação. Para você andar com Cristo, para você cear com Ele, para você viver o Evangelho, nós precisamos lavar os nossos pés. Porque os pés daqueles homens eram os pés que iam pregar o Evangelho. Porque a palavra pés representa aqueles que pregam o Evangelho. E Cristo estava dizendo: eu estou purificando vocês, eu estou limpando vocês, eu estou lavando o pé de vocês, eu estou dando para vocês agora uma nova caminhada. Porque até aqui vocês caminharam pisando no solo desse mundo, na sujeira desse mundo. Mas agora eu estou lavando o pé de vocês, para que vocês experimentem algo novo. E eu quero declarar pela fé,
Porque fé é certeza daquilo que eu não vejo, daquilo que eu não estou vendo, mas é daquilo que vai existir se você tiver fé em nome de Jesus. E pela fé eu creio que o Senhor está lavando os seus pés, que o Senhor está purificando os teus pés hoje, para que você entre numa nova caminhada, para que você experimente uma nova caminhada nele. Os pés limpos. Ah, pastor, eu já pisei em tanto cocô, pastor. Ah, pastor, se o Senhor olhasse os meus pés, o Senhor ia dizer como Pedro disse: não, eu não sou digno, deixa eu lavar o teu pé. E Jesus fala: se eu não lavar o teu pé, você não entra na minha casa, você não entra no reino de Deus. O reino de Deus é a casa de Jesus. Se eu não te lavar os pés, você não entra na minha casa. Então Pedro falou: então me lava inteiro, porque eu estou sujo. Talvez você está aqui nessa noite e fala: ah, pastor, eu não sou digno de tomar essa ceia. Eu não sou digno de estar aqui na casa do Pai. Se eu soubesse onde meus pés têm pisado, se o Senhor soubesse aonde eu tenho colocado os pés, pastor, eu tenho vergonha. Se o Senhor soubesse como tem cocô, como tem estrume nos meus pés, como tem lixo nas minhas sandálias. Se o Senhor soubesse, Senhor, como hoje meus pés estão sujos. Sabe quando você fica o dia inteiro de tênis sem meia, e você vai para São Paulo, lá para a região do Brás, e anda o dia inteiro lá, e volta trazendo essa espuma da bateria, trazendo os negócios, anda o dia inteiro. Aí chega na tua casa, sem perceber, você tira o tênis e senta no sofá. E a esposa fala: que fedor é esse? Você estava calçado tênis ou calçando duas privadas, dois pinicos no pé? Tem gente assim, querido, que quando tirar esse sapato, eu não vou lavar o teu pé hoje não, fica tanto, tem neguinho já escondendo a meia, arrancando a meia aí. Eu não quero ver tua meia furada, meu irmão. Eu não vou lavar teu pé. É uma palavra, não é literal. Porque não adianta eu lavar o teu pé se você não entender que para você entrar na casa dele, no reino dele, ele tem que limpar você. Representa uma lição. A toalha representa serviço. Tem muito crente, querido, tem muito crente que entrou no oba-oba do evangelho, que não move uma palha por ninguém, por nada, não faz nada, e ainda fala mal de quem faz. Eu abri mão de tentar entender o ser humano. Eu não consigo entender nem eu mais. Só sei de uma coisa, queridos: eu preciso estar com uma toalha nos ombros. Porque eu tenho um exemplo, não é dos grandes pregadores, reformadores que mudaram a história da Europa. Eu preciso de ter uma toalha, porque o meu mestre, meu Senhor Jesus, ele tinha uma toalha nos ombros até o último dia da sua vida. Que evangelho é esse que a gente não olha mais para o Cristo? A gente não olha mais para o Cristo? Que a gente consegue olhar para pregadores, consegue olhar para o movimento, consegue olhar para redes sociais, mas não consegue parar para olhar para Ele. A gente tem um exemplo, é Ele. Ele não parou de trabalhar. Ele não parou de ter uma toalha e um balde na mão. Pastor, para que a toalha? Para secar. Para que o balde? Para lavar. O balde representa que nós, como aqueles que somos cristãos, levamos o evangelho, limpamos as vidas, trabalhamos nas vidas. Um exemplo de fé. Para ser cristão você tem que ter fé, meu irmão. Sim ou não? Para viver o evangelho você tem que ter fé. Jesus olhou para aqueles homens e teve fé. Ele falou: nós vamos comer esse pão, nós vamos beber esse vinho, mas vai chegar um dia que nós vamos estar na glória. Eu tenho fé que vocês vão cumprir aquilo que o Senhor tem para você. Jesus também diz para você: ainda que ninguém acredite em você, Ele continua tendo fé em você. Ele acredita em você. Ainda que Pedro falou: ah, Senhor, me lava por inteiro porque eu estou sujo. Mas Jesus acredita em nós. Ele acredita naqueles 12 que representa eu e você. Ele acredita naqueles discípulos imperfeitos, homens imperfeitos, iletrados, mas homens que se submeteram a estar sentado à mesa
com ele, dizendo: Senhor, pode lavar o meu pé, eu preciso ser limpo. Evangelho, querido, fala para o teu irmão, é uma lição de coragem. Não vou ler o texto só para a gente não perder tempo, mas olha, você teria coragem de comer com alguém que vai trair você daqui a algumas horas? Olhe para mim. Você teria coragem de comer com alguém que daqui a algumas horas vai entregar você? Alguém que Deus já falou no texto que nós lemos que era o diabo encarnado ali já. Que ele estava comendo com o diabo. Ele estava com o diabo na mesa. Ele comeu junto com o traidor, mas não parou o teu propósito por conta do traidor, porque ele continuou no teu destino, queridos. Mesmo ali junto com um traidor, com aquele que não entendia o propósito, porque Judas era o cara mais perfeito ali, era o mais preparado, porém, era aquele que não entendeu o propósito. Sabe o que Judas queria? Judas queria que Cristo fizesse uma revolução, que fosse lá e tomasse o império de Roma, que reinasse. Judas queria uma revolução no país. Judas queria uma revolução externa, mas Cristo queria ensinar para ele que ele precisava de uma revolução interna. Tem muito crente querendo mudar a igreja, querendo mudar os pastores, querendo mudar o jeito de fazer a igreja. Tem muito irmão aí querendo mudar o exterior, mas Cristo te chamou para mudar o que está aí dentro. É individual, querido, não é no coletivo. Cuida da tua vida em Cristo. Você, meu irmão da rede social, cuida da tua vida, da tua salvação, daquilo que Deus tem para você. Porque nós queremos mudar o exterior, mas Cristo quer mudar o teu interior. Cristo quer mudar a tua vida por dentro. Judas queria uma revolução em Israel. Judas queria uma revolução em Jerusalém. Judas queria que Cristo descesse da cruz e fizesse uma revolução. E Cristo só olhava para dentro e pensava: Judas, Satanás está aí. Muda aí dentro, Judas. Muda aí dentro. Você não precisa fazer barulho lá fora, só precisa mudar aí dentro. Judas, você tem que entender o meu propósito. Talvez Judas não entendeu. O último serviço que Judas viu Jesus fazer foi pegar uma toalha e lavar o balde. Olha para mim, tem muito evangélico igual Judas, que a hora que olhou e viu Jesus, meu mestre, o Senhor Jesus, com um balde na mão, o Senhor Jesus com uma toalha no ombro. Não, esse não é o evangelho que eu quero. Esse não é o Cristo que eu quero seguir. Eu aceitei Cristo para viver uma vida boa. Eu andei com Ele, que Ele prometeu que eu ia viver um monte de coisa boa. Um tal de reino, que reino é esse? Ei, o meu mestre, com balde e uma toalha. Esse homem não parou de trabalhar até agora. Chega, ele não é o Messias. Ele não está revolucionando aí fora. Cristo queria mudar ele lá dentro. Em último lugar, aquela ceia, aquele evangelho, aquele Cristo, tinha um propósito naquela noite. Fale para a pessoa que está do teu lado, um propósito. Enquanto tiver gente andando na igreja, eu vou pedir para um falar para outro. Amém? Aí vocês cansam de ouvir, eu canso de ver gente saindo do culto para tomar água. Porque quando alguém ouve uma palavra de Cristo e não consegue ficar sentado, alguma coisa está errada. Eu prefiro que você olhe para a pessoa do lado e fale para ela: ajuda o pastor em oração. Porque não deve ser fácil pregar sobre Cristo, sobre toalha, sobre balde, e a pessoa não conseguir ouvir. Mas até Cristo passou por isso, querido. Eu penso que se Jesus estivesse falando, Judas estaria no WhatsApp. Judas estaria na internet, dizendo, falando mal de Cristo. Ele nos chamou para a graça. Ele nos chamou
para ficarmos sentados vendo as coisas acontecer. Eu não preciso fazer mais nada, Ele já vai fazer tudo. Talvez Judas estaria dizendo, escrevendo ali para os amigos dele, falando mal do líder, sem citar o nome de Cristo. Satanás já ganhou o coração dele. Tem muitos cristãos, querido, que Satanás já ganhou o coração. É só uma questão de tempo. O coração já foi ganho. Você pode me enganar dizendo que é um cristão. Eu posso aceitar e acreditar que você é um cristão. E você pode fingir de vir na igreja todo domingo. E eu posso acreditar. Mas tem uma toalha no ombro dele. Tem um balde na mão dele. Não existe outro evangelho, querido. Não existe um outro Cristo. Não existe um outro exemplo. O exemplo é Cristo. É Jesus. Pastor, minha vida está uma desgraça. Pastor, minha casa está acabada. Você não sabe como está. Pega uma toalha, irmão. Pastor, se eu soubesse como está minha vida financeira, está uma desgraça. Pega uma toalha, põe no ombro. Pega um balde, irmão. Vai lavar o pé de alguém. Pastor, você não sabe como eu estou vivendo. Você não sabe como está a minha vida hoje. Mas eu sei como estava a vida de Cristo. Ele sabendo que ia para a morte. Ele sabendo que ia para a cruz. Que ia ter dor, que ia sangrar na testa. Que ia sangrar do lado. Ele sabendo que ia morrer daqui a algumas horas. Ele coloca uma toalha no ombro. Ele não vai lamentar, ele não vai reclamar na rede social, ele não vai chorar. Sabe o que está faltando para os crentes de hoje? É pegar a sua toalha, cara, e colocar no ombro. É parar de reclamar e pegar o balde. Pastor, minha mulher está indo embora, pega o balde, põe no ombro a toalha. Cumpre o propósito. Cumpre o que Deus te chamou para você. Pastor, minha mulher é com ele, não é com você. Porque você não controla ninguém. Eu estou com a minha esposa que amo, sou fiel ela até o último dia da minha vida. Mas Deus pode me levar amanhã ou levar ela amanhã. Que leve nenhum de nós dois. Ninguém controla nada. Mas tem uma coisa que você pode controlar. A toalha. A toalha, querido. O balde. Preparado. Para poder fazer. Para poder abençoar vidas. Não tem outro evangelho, querido. Eu posso pregar aqui, citar um monte de coisa para você, um monte de frase copiada. E um monte de sermão, que todo mundo já sabe como é que vai dar. Eu estou de saco cheio de olhar na internet e ver crente metendo pau em outro e falando mal de outro. E começando uma coisa aí, falando isso e aquilo. Querido, chega. Temos um exemplo. Cristo. Toalha. Balde. Curva a sua cabeça. Ah, Jesus. Ah, Senhor. Mesmo sabendo da cruz, o Senhor cumpriu o que tinha que fazer. Tem pessoas aqui que paralisaram por tão pouco, Senhor. Deus, quando eu ouço alguém dizer que parou porque se chateou por uma frase que o pastor pregou. Deus, quando eu vejo alguém se desviar do Senhor porque se chateou com um irmão que não deu um abraço. Deus, quando eu vejo alguém falar que saiu da igreja porque ninguém foi visitar ele. Que evangelho é esse, Senhor? Quando eu abro a rede social e vejo um irmão, Senhor, falando mal do outro irmão, descarregando a sua raiva, porque não tem ninguém para ouvir, porque não tem um público para falar, e precisa falar na rede social. Que evangelho é esse, Senhor? A que ponto chegamos, Pai? Homens que desanimaram, Senhor, por não compreender o teu propósito, que pararam, Senhor amado, por não entender o que o Senhor tem. Senhor, a minha referência é uma criança numa manjedoura com o resto de comida de animal do lado. A minha referência é uma criança refugiada,
vivendo num país distante, sendo perseguida. A minha referência, Senhor, é um jovem que com 12 anos já conhecia toda a palavra do Senhor. A minha referência, Senhor amado, é um filho que trabalhou com seu padrasto durante 30 anos da sua vida. A minha referência, Senhor, é um pregador, é um homem que durante 3 anos não parou um minuto e que tinha uma toalha e um balde. O segredo não está, queridos, em você receber. O segredo não está em você ganhar nada hoje. Mas eu quero dizer, tem uma chave de Deus para a tua vida hoje. Você pode pegar uma toalha, meu irmão. Você pode pegar um balde. Pastor, eu estou tão fraquinho, pastor, se eu soubesse as porcarias que eu assisto na internet, pastor, não tenho coragem. Não é por você, é por Ele. Você pode nessa noite falar: Senhor, me perdoa. Eu quero usar o meu celular agora, Pai, para levar uma mensagem. Alguém te manda uma besteira, você olha e compartilha e manda para muita gente. Eu te mando uma mensagem dizendo uma palavra e você nem me manda o joinha de volta falando: obrigado, pastor, porque você é melhor que eu. Porque você não quer um pastor enchendo o teu saco, mas você quer o teu amigo mandando uma bobeira para você compartilhar e dar risada. A toalha, querido, só depende de você colocar nos ombros e o balde para lavar os pés de quem precisa. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos um pouquinho. Tu és bem-vindo aqui. Isso. Em nosso coração. Ele está aqui agora. Toma-te. Jesus está andando aqui no meio da igreja agora. E eu consigo ver esse homem. Eu consigo ver Cristo com balde. Eu consigo ver Cristo com uma toalha. Ah, pastor, mas ele está na glória agora. Querido, Ele está pronto para limpar você. Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui. Teu amor liberta-me. Estás aqui num trono de louvor. Tua presença me curou. Fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Aleluia. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor está andando aqui no nosso meio. Pai, lava, Senhor. Lava esses pés agora, Senhor. O Senhor ainda está pronto com uma toalha e um balde para lavar os pés desses homens, dessas mulheres, Senhor. O Senhor nos deu um exemplo de perseverança. O Senhor nos deu um exemplo, Senhor amado, de que quando tudo parecer difícil, quando a cruz é o final, quando a morte está chegando, quando não tem mais resposta, quando está acabando, quando estava acabando a vida dele, quando estava no finalzinho, ele ainda estava pronto para servir os seus discípulos. Coloque esse coração em mim.
Coloca esse coração em nós, Pai. Que o Cristo, xarabacatalabás, oriandalaba xobocotorobalabas, ariandalaba xaracatalaba subacantalarás. Ah, Senhor amado, se abra os céus, o teu reino vem. se coloque em pé, vamos cantar essa canção. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia, 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 Senhor, aleluia. Se abra o céu, Levante as suas mãos, declare isso. reino vem. Declara isso, querido. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Abre o céu, Senhor. Que se Abre abra o os céu. céus. Se abra o céu, Senhor. Que O se teu abra o céu. reino vem. Oh, xarababacatalabás. Nossa fé está. Abre o céu. Abre o céu. Deus. Abre o céu, Senhor. Que se abra os céus, Que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os Aleluia. céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus.
Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. 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 Hoje pela manhã, o Senhor nos deu uma frase. Às vezes, o fundo do poço me ensina muito mais do que as montanhas me ensinariam. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. O fundo do poço está te ensinando mais do que o topo, aonde você estaria. Você aprende mais hoje com o fundo do poço do que no topo da montanha. Pega isso para você, querido. Eu creio que Cristo, o Cristo, sem remendo, quando você entende o Cristo, Ele muda a história da tua vida por completo. Por completo. Ele transforma a tua vida em todas as áreas, em todos os sentidos. Ele vai cumprir o propósito que Ele tem na tua vida. Coloca a mão no teu coração. Queria orar com você para dar uma semana de bênção, de vitória para você. Deus, em nome de Jesus, dá aos teus filhos, ó Pai, uma semana abençoada, uma semana de entendimento, uma semana de vitória, uma semana na tua presença, Pai. Eu repreendo pelo poder do Espírito Santo todo ataque do inferno sobre o teu filho, Senhor. Todo ataque das trevas, todo aquele que se levanta no trabalho, que se levanta em casa para querer, Senhor amado, roubar a fé do teu filho, eu quero repreender em nome de Jesus e declarar uma semana de bênção, uma semana de vitórias, uma semana de milagre, em nome do Senhor Jesus. Dê um aplauso para o Senhor, forte. Aleluia.